qual a finalidade da proteína vegetal na dieta de um vegano? Todos veganos precisam usar ou não? Como que funciona? Então, a primeira coisa a gente precisa entender, isso é um suplemento, ou seja, como o próprio nome diz, ele vai complementar alguma coisa que ou a pessoa não consegue atingir pela própria alimentação, ou que ela precisa às vezes de uma necessidade maior, e aí no caso a gente está falando de proteína, e aí o suplemento vai te ajudar a conseguir. Só pra gente ter uma ideia, normalmente uma dosagem de suplemento a gente vai ter em torno de 20 gramas, 25 gramas de proteína, que é uma quantidade razoável. E ela é muito fácil de você conseguir obter, porque você consegue fazer ela em receitas, em shakes, em vitaminas, viagens. Fica super tranquilo, é uma coisa fácil de beber. Mas a gente precisa ter isso em mente, que não é necessário para a gente conseguir fazer uma alimentação de uma pessoa saudável, por exemplo, até mesmo às vezes quem faz atividade física. Assim, a gente acaba usando muito mais para quem precisa ou que tem necessidades aumentadas de ingestão de proteína, até para facilitar o dia a dia. A gente sabe que muita gente tem vida corrida, passa o dia inteiro fora de casa. Quantos pacientes seus conseguem fazer um pós-treino, por exemplo, em casa? Exatamente, ou que viajam, ou que não gostam de tomar café da manhã e comem na rua. E aí muitas vezes fica difícil bater a oferta proteica porque essa pessoa não come o que tem que ser comido. Então se a gente oferece lá um tofu, uma leguminosa, a pessoa falar, não, nessa hora não me desce, ou eu não tenho vontade disso, ou eu não tenho como consumir isso, é onde entra a proteína. É onde entra a proteína. Por isso que ela entra também quando a gente fala de alguém que não faz atividade física, porque às vezes essa pessoa ela tem que bater um X de proteína por dia, tanto até para os objetivos que ela tenha de emagrecimento, por exemplo, mas ela não consegue atingir isso na dieta porque ela não come o que a gente oferece. Ela não tem adesão ao plano. E às vezes pode ser até um momento de transição para ela conseguir fazer a alimentação como a gente espera, porque a partir do momento que a gente tem que ter em mente que se você substituir uma alimentação por um lanche ou por uma coisa usando o suplemento, você não vai ter os mesmos nutrientes que um alimento vai te oferecer. Você não vai ter as mesmas vitaminas, não tem os minerais, você não vai ter o carboidrato. Então a gente tem que ter muito em mente que às vezes pode ser um processo de transição, pode ser usado em um lanche ou em algum outro momento do dia, mas que não necessariamente a gente vai ter o mesmo aporte de nutrientes que a gente teria consumindo alimentos. Mas também a gente tem que ter em mente de que isso às vezes é necessário. Nutrientes a gente quer dizer micronutrientes, né? Então ferro, zinco, cálcio, magnésio, isso está no alimento inteiro, isso é sinérgico no alimento. O alimento tem água, o alimento tem todo um contexto que além de favorecer essa absorção de micronutrientes, te fornece outros macronutrientes além de só proteína, porque não tem um alimento vegetal que a proteína é isolada. Já na proteína vegetal em pó, que é esse suplemento, você tem a proteína vegetal isolada. E tem casos e casos que isso se aplica a mais ou menos, mas não tem uma contraindicação. Um cuidado que a gente tem grande é em relação aos adoçantes, né, Paulinha? Porque muitas proteínas têm xilitol ou polióis como adoçante dessas proteínas e muitas pessoas sentem desconforto intestinal com esses adoçantes. E aí, por exemplo, uma gestante usar uma proteína vegetal com poliol e ela já está numa fase que ela tem uma... a gente até evita, né, que use adoçante artificial ou qualquer tipo de adoçante durante a gestação. É importante para esse público, se for o caso de usar uma proteína vegetal, que ela não use uma que tenha adoçantes na sua composição. E a gente encontra a proteína vegetal sem adoçante, sem nenhum tipo de sabor, ela é neutra. E aí consegue usar para receitas, inclusive receitas salgadas, receitas doces, o que acaba sendo muito versátil. Para complementar a proteína, por exemplo, no terceiro trimestre da gestação, que é uma fase onde a mulher precisa de um aporte maior de proteína, e se ela é vegana e ela não tem interesse em determinado alimento, ela vai deixar de ingerir proteína suficiente. Tem uma outra questão que muita gente traz pra gente, que é a questão do sabor. Né? De tipo, eu não gosto tanto, eu acho difícil. Então, primeiro que assim, as proteínas vegetais são suplementos muito novos no mercado em comparação a outros, mas que a gente já viu, né, nos últimos anos. Já muito. Exato. As marcas já desenvolveram técnicas daquela sensação de areia que a gente fala que fica no produto, de melhorar bastante. Então, mais palatável hoje em dia do que era mudou, antes. né? Mudou. Então a gente já tem marcas tanto disponíveis dentro do Brasil, fora do Brasil, que tem já uma palatabilidade, uma aceitação muito boa. Então
Então é uma questão de também a pessoa buscar formas de se interessar pelo produto e Exato. saber usá-lo. A gente não precisa só misturar com água e tomar, como a maioria das pessoas fazem com o uso do whey protein. Pós-treino, aquela coisa desesperada, põe água e sai tomando, e fala, eu odeio isso. Você não precisa tomar assim, você pode pôr num lanche, num café da manhã, você não precisa imediatamente pós-treino. A grande maioria das pessoas não vai precisar de atividade física não precisam de assim, essa dose proteica imediata no pós-treino, que é algo que fica preso na cabeça das pessoas. O pós-treino proteína, o pós-treino proteína, mas pra muita gente isso não se aplica. E esse é mais um ponto interessante, porque às vezes a gente se preocupa demais com o pós-treino e não se preocupa com a alimentação no resto do dia. Então as pessoas estão sempre perguntando, o que eu como antes e depois do treino? Gente, não se preocupe só com isso. Se preocupe com o que você come em todas as suas refeições. Não vai adiantar você estar fazendo um pré e um pós-treino maravilhoso se nas suas refeições principais, por exemplo, não tem a quantidade dos nutrientes que você precisa. Ou você está comendo muito menos carboidratos ou proteínas ou gorduras que você necessita. Então, a gente só reduzir o nosso olhar quando a gente está falando de atividade física para pré e pós-treino seria uma tendência nossa de querer resolver o problema só com essas duas refeições. Que é a tendência de todo mundo, do mundo moderno, né? A tendência de vamos simplificar as coisas. Exato. E nesse caso não vai adiantar. Não vai adiantar. E você não vai ter um treino melhor ou pior se você tomar a proteína no pré-treino. Muitas vezes o que vai definir isso é o teu dia. É o teu dia anterior, né? Então, pré e pós-treino é algo muito... Dá pra discutir muito aqui. Exato. E são poucos casos que isso de fato é muito importante. Casos de pessoas, de atletas, né? Não de praticantes. Eu falo assim, quando você pratica 1 hora de atividade física por dia, é o mínimo que você pode fazer com a tua saúde. Vamos lá, a gente tá vivo. Né? Então, quando você é um atleta, você treina 3, 4 horas por dia, ou você divide seu treino em 2 vezes, aí é onde a gente começa a pensar, poxa, a demanda proteica é muito maior, eu preciso tomar muito mais cuidado e atenção com isso. Então, assim, essa nossa intenção dessa conversa foi colocar para vocês que não necessariamente isso é só usado quando a gente pratica atividade física, não tem grandes restrições, até porque se tratam de proteínas hipoalergênicas, então muitas pessoas podem usar sem problema nenhum. A gente sabe que existe muitos casos de alergia à proteína do leite e, consequentemente, as proteínas vegetais acabam sendo uma opção para pessoas que têm alergias e também para os veganos, então acaba atingindo um público muito maior. Em relação ao sabor, a gente sabe que melhorou muito, a gente tem novas tecnologias e vai continuar surgindo novas marcas e novos produtos. A gente sabe que a extração dessa proteína isolada, ela vem de diversos tipos de alimentos, então a gente tem de arroz, de ervilha, de alfafa, de cânhamo, enfim, no mundo são diversas e muitas delas inclusive no formato de blend, que ou seja, um complementando o outro com aminoácidos e tal, mas a pessoa certa para te dizer qual o momento, que horas, como você tem que usar é o seu nutricionista. Então esse vídeo foi só para esclarecer essas questões, mas de fato a pessoa que vai falar para vocês a quantidade de como usar é o seu nutricionista.